especialista, o Sérgio Eisenberg, até me tirou um pouco o raciocínio. Eu vou voltar aqui, porque eu ouvi o senhor dizer que fiquei muito surpreso, tenho certeza que a maioria aqui dos taxistas, que eu ouvi o senhor falar aqui que uma das coisas que nós poderíamos lutar é liberar os corredores de ônibus para nós. O senhor, eu cansei de ver entrevistas dizendo que era contra na época. Contra na época. Eu participei de debates. Eu participei de debates onde era contra, porque atrapalharia a mobilidade urbana. Vamos lá. Com relação à Uber, a questão que nos traz aqui, eu quero dizer o que não é o que fala o americano, não é o que falam os taxistas, não é o que fala a Uber. Vamos ver de uma pessoa neutra, de um órgão neutro, que está aqui para defender a população. E aí depois eu vou citar quem fala isso. E eu gostaria muito, eu pedi para que o promotor Silvio Marques, foi feliz a ideia do vereador Ricardo, de trazê-lo aqui, mas ele não pôde ficar. Eu pedi até que ele pudesse ficar, mas não deu. Diz aqui o seguinte: trata-se efetivamente de um transporte terrestre individual e não de carona remunerada ou compartilhamento de percurso remunerado ou qualquer outra locução capciosa, Daniel, que possa utilizar ao ato executado pelo motorista cadastrado pela Uber. Segundo o sistema normativo adotado em nosso ordenamento jurídico, a regulação do serviço exige prévia obtenção de permissão ou autorização administrativa por parte do interessado, sem a qual, gente, não poderia o município fiscalizar a atividade. Se não tiver essa autorização, como os taxistas têm, o município não tem como fiscalizar esse tipo de transporte. Contudo, valendo-se de motoristas que não portam qualquer autorização para dirigir táxi e de automóveis do poder público. Vamos lá. A Uber, no exercício de sua atividade econômica, quando o Daniel fala que não é proibido, logicamente ele é contratado para isso, né? Mas vamos ver o que fala. A Uber, no exercício de sua atividade econômica, tem reiteradamente violado os dispositivos da Lei Federal 12.468, do Código Brasileiro de Trânsito, da Lei Federal 12.587, da Lei Federal 12.529 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Lei Municipal 7.329 e o decreto que regulamenta. E o artigo 47 penal. Ó, eu estou dizendo que a pessoa, o órgão aqui fala. Bom, o que acontece? Ele vem aqui ainda no final. A atividade exercida pela Uber tem ferido ainda valores sociais dos mais caros, tais como a ordenação de equilibrada mobilidade urbana, e que tem trazido sérios prejuízos ao direito dos motoristas de táxi, que tem sofrido com os atos da violação das regras impostas. Quer nos parecer que a insuficiente atuação deve-se à circunstância do modo tradicional de fiscalização dos táxis clandestinos, que não faz frente à velocidade e ao anonimato que a operação organizada pela Uber traz aos seus motoristas. O que ele está falando aqui? Que o anonimato da Uber consegue ludibriar toda a fiscalização do município de Guarulhos. E ainda fala no final ele fala o seguinte: fosse sua atuação respeitosa dos valores, aliás, protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, a Uber teria envidado esforços para adequar formalmente suas atividades às normas vigentes para o serviço de transporte individual, restringindo-se a contratar tão somente motoristas previamente autorizados pelo poder público, aliás, assim como faz a Easy Taxi e a 99 Taxi. E no final ainda fala o seguinte: que para evitar danos irreparáveis à categoria e a toda a sociedade, tem que cessar urgentemente esse transporte clandestino efetuado e ajudado pela Uber. Quem diz isso? É o americano? É o Adilson Amadeu? É o Salomão? É o Natalício? Não. É o promotor do consumidor do Estado de São Paulo em manifestação ajuizada numa ação do sindicato.
Então, para concluir, e só para também terminar, o Daniel, ele fala o seguinte: ora, a Uber, ela não é proibida. A justiça tem dito que ela pode operar. Daniel, como o próprio promotor fala, essas colocações capciosas não colam. Não cola, Daniel. Não cola. Por que não cola? Porque é proibido, está aqui. O que está sendo analisado nas ações são técnicas processuais apenas. O mérito não foi colocado ainda no juízo. Porque, logicamente, a Uber, ela trava judicialmente, tem condições de fazer isso, porque o desenrolar processual ele é complicado, então acaba se valendo disso. E aí, gente, quem está falando tudo isso aqui não são os taxistas. É o promotor do consumidor. Então eu faço um apelo. Nós temos que definitivamente acabar com esse aplicativo, que se respeite as leis brasileiras e que enquanto não se resolve, cessa. Depois, se a Uber quiser regulamentar, ela que se tente mudar a legislação brasileira, porque a lei aqui não admite esse tipo de serviço. Obrigado.